Bom dia aí, pessoal do canal Mídia Pro Vasco, aqui mais uma vez o Ramiro, falando. Vamos falar aqui sobre o jogo de ontem, Vasco e Palmeiras. Uma derrota, 1-0 pro Palmeiras, jogando lá no Allianz Parque em São Paulo. Eu acho que esse comentário tem que ser dividido em dois. Primeiramente, falar do time do Vasco. O Palmeiras, o jogo começa, o Palmeiras vem para cima do Vasco, pressão absurda, o Léo Jardim pega duas bolas. O Palmeiras poderia ter aberto o placar ali, mas não abre. O Vasco começa a sair um pouquinho, até porque o Palmeiras não aguenta jogar aquele ritmo alucinante no começo do jogo. O Vasco começa a conseguir sair um pouquinho, sem levar grande perigo, obviamente, mas começa a sair e tal. Vem o cansaço, né, de toda aquela logística que o Palmeiras teve no meio de semana para voltar lá da Colômbia no jogo da Libertadores. E vem o lance do gol anulado, que a gente vai falar depois, tá? Aí, dali depois, o jogo segue equilibrado. O primeiro tempo, sem grandes emoções, de parte a parte, não teve nenhuma chance clara de gol do Vasco e nem do Palmeiras. Voltamos para o segundo tempo. E aí, o que a gente assiste é um time covarde, é um time que foi amassado pelo Palmeiras. As substituições do Ramon Dias são horrorosas. Ele não deu velocidade ao time, ele matou o time, botou o Alex Teixeira, entrou muito mal no jogo. Enfim, ele faz as substituições, nenhuma substituição que ele fez deu resultado, nada melhorou o time, muito pelo contrário. O Vasco foi covarde. Eu não vou falar em atuações individuais, aliás vou falar em atuações individuais de dois jogadores, três que eu vou elogiar. O Léo Jardim, se não fosse ele, teria sido pior a derrota. O Medel é um gigante, um leão jogando naquela defesa. E o Paulinho, mais uma vez, de todas as contratações do Vasco, o Paulinho é de longe, de muito longe, a melhor delas. É uma grata surpresa, um jogador desconhecido, mas que vem calando a boca de quem não acreditou nele, inclusive a minha, que eu não acreditei. Mas é um tremendo jogador. Fora isso, o restante pode botar no mesmo balaio que ninguém jogou nada. Essa é a grande verdade. Agora vamos falar de arbitragem, que é uma coisa que eu não gosto. Eu já tenho gravado vídeo aqui há umas 3 ou 4 rodadas, eu já nem me recordo mais corretamente. E eu evito de falar de arbitragem, eu não gosto. Eu acho que não agrega, não vai mudar muita coisa. Agora ontem a arbitragem mexeu no resultado do jogo. O Vasco ganharia o jogo, o lance foi aos 16 minutos do primeiro tempo. O Vasco ganharia o jogo? Não sei. Agora o jogo mudaria. Porque o time do Palmeiras, que vinha numa descendente física naquele momento do primeiro tempo, ficaria atrás no marcador. Daria mais espaço. Tá certo, no segundo tempo o Vasco teve espaço e não contra-atacou. Muito provavelmente o Palmeiras viraria o jogo. É possível. Mas futebol é futebol. Você com 1-0 na casa do adversário, você ganha moral. Foi um belíssimo gol do Paulinho, inclusive. Um belíssimo gol do Paulinho. Eu queria tratar desse lance olhando de duas maneiras diferentes. Primeiramente, o comentário que a gente viu do senhor Paulo César Oliveira, ex-árbitro, que hoje é comentarista de arbitragem da Rede Globo. Ele vem com uma explicação de que no primeiro lance estaria impedido, a bola segue, aí o Richard Rios chuta, que ele já teria o domínio da bola, e aí sai o gol, o VAR não poderia interferir porque já é um segundo lance. Cara, com todo respeito, eu não sou especialista em arbitragem, mas falar isso, para mim, na minha modesta opinião, é jogar uma cortina de fumaça em cima do verdadeiro erro. A linha do VAR está claramente traçada errada nesse lance. Ela é traçada no pé do jogador do Palmeiras. Qualquer um que pegue o lance parado vai observar que pelo ângulo da câmera, o ombro do jogador do Palmeiras está à frente da linha do pé. Se a linha fosse traçada no ombro dele, daria condição ao Veguete. E nada disso a gente estaria discutindo. O gol teria sido validado, que deveria ter sido validado, porque o Veguete não está impedido. Só que ninguém fala nisso na arbitragem. Você não vê comentarista de arbitragem falando, ninguém fala disso. A linha está claramente traçada no lugar errado. Minha interpretação, o erro como ele é colocado pelo Paulo César Oliveira, ele é um erro de interpretação do árbitro. Certo, o VAR interferiu numa hora que não poderia, não deveria ter interferido. Se o erro fosse colocado como linha do VAR, passa a ser um erro de fato. Passa a ser um erro de interferência. Coloca o VAR em xeque.
abriria uma possibilidade, claro que a gente sabe que não vai adiantar, porque ninguém vai anular um jogo desse, mas abriria a possibilidade de anulação do jogo. Volto a repetir, o jogo não seria anulado, a justiça não aceitaria isso, teria um imbróglio todo, mas abriria-se um precedente para que isso acontecesse. Então, para mim, toda alegação que vem sendo feita, que foi feita depois do jogo para tentar justificar, para tentar colocar o foco do erro em outra coisa, para mim ela só passa de uma cortina de fumaça. O Vasco foi prejudicado? Sim. Ganharia o jogo? Não sei. Provavelmente não. Mas foi prejudicado? Sim. Dessa vez não há questionamento de um erro de arbitragem. Tá? Pessoal, vamos pro jogo contra o Bahia, vamos esquecer, esse jogo de ontem era um jogo complicado, como eu falei na véspera, era um jogo que teoricamente, se o Palmeiras tivesse tido todo momento de descanso, se não tivesse tido o problema da logística, muito provavelmente o amasso teria sido muito maior. O que interessa pra gente é o jogo da semana que vem. A gente pega um adversário direto, que é o Bahia. A rodada acabou sendo praticamente do 10º para baixo, só o América, que é o Lanterna, ganhou. Todo mundo perdeu ou empatou. Então, praticamente não mudou nada na rodada. A gente continua ali com as mesmas distâncias para todo mundo. Agora, o jogo do Bahia é fundamental. O Vasco tem que ir para Salvador para ganhar o jogo. Se não ganhar do Bahia, dificilmente vai escapar do rebaixamento. Dificilmente. Porque a gente vai ter que ir a Vila Belmiro, a gente vai ter que ir em Goiânia, a gente vai ter adversários difíceis fora de casa ainda. Entendeu? Nós vamos ter adversários complicados daqui até o final do campeonato. E se a gente não ganhar os adversários diretos, a possibilidade de escapar do rebaixamento ela é nenhuma. Então,